Qual é o melhor tipo de furação para a sua sessão? Bom, na verdade isso é um enigma e a gente vai desvendar aqui hoje para vocês todos os detalhes do que é uma boa furação e qual furação usar na melhor opção que você tem. Eu me chamo Gustavo Sartori e você está no É Tudo ou Narga. Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, esse é um canal sobre tudo que a gente consegue adquirir sobre a cultura do narguilé, melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo, de uma forma que eu possa ajudar vocês a tirar algumas dúvidas, né? Ou aprender alguma coisa que talvez você esteja querendo melhorar aí para sua sessão. Então, hoje a gente vai falar sobre tipos de furação, né? Eu trouxe aqui 3 tipos de furação diferentes para você. Eu vou explicar em qual ocasião você deve utilizar ou como utilizar. Só lembrando que não existe uma forma certeira, uma forma 100% de furação. Normalmente você usa de acordo com a sua preferência, né? De acordo com aquilo que você gosta na sua sessão. Mas existem padrões que você deve meio que seguir, algumas regras, pois são coisas que não vão dar certo se você fizer ou não vão ficar muito legais. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 hosts diferentes, um host da Predator, um host da Monge Himalaia e um host da Seven. São hosts com cubas extremamente diferentes, né? Cubas, cada uma nos seus detalhes. E eu vou mostrar para vocês aqui os tipos de furação. Então, primeiro a gente precisa entender o porquê que tem uma furação no seu papel. Ah, se eu colocar o papel alumínio sem furar, vou conseguir fumar? Não, não vai dar para fumar. Por quê? Quando a gente coloca o tabaco, a gente coloca o tabaco na nossa cuba, coloca o papel alumínio para poder colocar o carvão por cima, para ele ficar suspenso em cima da nossa cuba. Só que se você não fizer nenhum furo nessa parte do papel alumínio, o ar do carvão ou qualquer outro tipo de ar existente na Terra não vai passar para dentro da nossa cuba e atravessar pelo roche para ir para a tua sessão. Então, para você entender, é mais ou menos isso aqui, eu vou te mostrar. Vou pegar aqui um roche qualquer, esticar de forma rapidinha para você. Só para você entender o que eu estou falando. Ah, não fiz furo nenhum, tá vendo? Se eu puxar, vai dar para fumar? Não, não tem como fumar. Então é por isso que a gente faz furos, né? Se eu fizer um pouco de furo, eu vou conseguir fumar? Ah, pô, tu vai conseguir fumar, mas o fluxo vai ficar extremamente pesado. Se eu fizer muitos furos, vou dar uma caralhada de furo pra vocês. O ar vai passar com muito mais facilidade. Então a gente entende o porquê que precisa ter furos. E aí depois a gente vai para a parte de quais são os furos ideais e quais as formas corretas para você usar. Certo? Quando a gente pensa na quantidade de furos que você vai usar, você tem que entender as seguintes situações. Primeiro, quantas peças de carvão você vai usar, qual carvão você vai usar, se ele é cúbico, se ele é hexagonal, independente do carvão, se você vai usar um safety screen ou não, se você vai iniciar com um abafador. Então tudo isso influencia. Então nós temos aqui um roche com poucos furos. Você pode observar que você tem um intervalo até que grande entre cada furo, e você observa também que eu fiz um pouco mais de furos centralizados ao invés de fazer mais furos nas periferias. Por quê? Aqui especificamente é porque é um roche de cuba pequena e funda. Um roche de cuba pequena e funda, se você fizer muitos furos nas laterais, nas periferias, que é onde o carvão vai se concentrar, ele não vai conseguir oxigenar direito, então você vai ter um acidente ali, né? Provavelmente você vai queimar muito rápido a tua essência, o teu tabaco. Então nesse caso em específico eu fiz um pouco mais de furos para dentro, mas aqui é só para você ter uma ideia da quantidade de furos que a gente tem para poder colocar aqui nesse roche. Então o que acontece? Quanto menos furo, menos calor vai passar para nossa cuba, para o nosso tabaco, porque ele vai ter menos espaço, né, para passar entre o papel alumínio até o tabaco. Então você vai ter uma incidência de calor menor, porém vai ter um tempo de cozimento também menor, mas você consegue controlar de forma mais fácil a questão da temperatura durante a sua sessão, né? Então, em determinados roches você tem que fazer um pouco menos de furo para você ter um controle melhor, levando em consideração a questão do tabaco ser mais sensível ou menos sensível ao calor. Então isso também é muito importante quando você vai fazer a tua furação. Depois
eu tenho aqui para vocês um roche com média furação. Ele não tem nem muita furação e nem pouca furação. Você pode observar que, diferente do roche com pouca furação, o espaço entre os intervalos que eu tenho de um furo e outro é um pouco menor. Porém, a quantidade de furos também se dá um pouco maior na questão do segundo e terceiro arco. Lembrando que é sempre muito importante você fazer os 3 arcos, e eu posso explicar para vocês também essa questão da diferença do primeiro arco, do segundo e do terceiro arco. Mas, no geral, aqui a gente vê uma quantidade um pouco melhor de furos, nem muito grande, nem muito pequeno, intermediário. Que, aliás, é o que eu costumo usar na maioria dos roches que eu faço. E aí você vai ter uma incidência um pouco maior de calor, porém você vai conseguir controlar também com facilidade. E outra, você tá pegando muito forte, você tira uma peça de carvão. Tá fraco, você coloca mais uma peça de carvão. Então você vai controlando também dessa forma. Mas aqui você tem um pouco mais de calor passando pelo papel alumínio, que vai passar pelo tabaco, esquentar o tabaco, liberar o vapor, a fumaça, que vai entrar pelo pino central do nosso roche e descer até a sua... pelo da esteira, chegar no jarro e ir para a mangueira para você poder fumar de boa. Então, aqui a gente vai conseguir controlar a questão de quantidade de calor que você tem e tem um pouquinho mais de sabor. Então, quanto mais furos você tem, você vai ter, querendo ou não, mais sabor. É claro, levando em consideração que você vai colocar os furos na região da onde está o tabaco. Se você coloca furos no meio, o que acontece? A gente tem que pensar que a quantidade de furos que a gente faz num total tem que ser o suficiente caso a gente quiser fazer tudo num ponto só, igual ao diâmetro do pino central, que é o tanto que o roche vai conseguir puxar, vai conseguir passar para dentro do nosso narguilé. Então, se você fizer pouco furo, ele vai ficar vindo muito espaço e não vai ter tanta fumaça. Se você fizer muito furo, você vai passar vento demais, né, oxigênio demais por aqui e também não vai ter uma quantidade de fumaça. E se você fizer furos aqui no meio, também não fica legal, porque a fumaça, o calor e o oxigênio que está passando não está passando pelo tabaco, na cuba, ele está indo direto. Então você tem uma quantidade menor também de fumaça na sua seção. Então o ideal é você fazer os furos sempre até onde tem o pino central. Você pode fazer um pouco mais, caso o roche seja de uma cuba muito pequena e aí você queira fazer para poder oxigenar melhor o seu roche, tá pegando muito e tal. Então você pode fazer, mas não é o recomendável. E por último, eu vou mostrar para vocês o que eu costumo chamar de chuveirinho ou peneira, né? Que é o roche que a gente vê que tem furo pra caralho, porra, muito furo. Esse tipo de roche, se você conseguir controlar com 3 carvões durante toda a sessão, você vai ter uma intensidade de fumaça muito maior. Mas é claro que, como eu disse, não dá para você fazer em qualquer roche. Esse aqui é um roche um pouco mais largo comparado aos outros. Então eu fiz uma quantidade maior de furos, o carvão ele não vai ficar tão concentrado, ele fica um pouco mais espalhado, então eu vou ter mais incidência de calor no tabaco, só que os espaços que eu vou ter para colocar o carvão vai ficar maior, então os intervalos entre um carvão e outro vão permitir que entre oxigênio também no nosso roche e não vai deixar queimar, né? Não vai deixar ele tostar logo de cara. E com muitos furos você consegue controlar. Por exemplo, você começou a acender com 3 carvões, viu que começou a querer queimar na hora que você vai tirar uma peça de carvão, você tira os 3 carvões e dá umas 2, 3 puxadas e assopradas e você vai conseguir resfriar o teu roche mais rápido do que se você tivesse com poucos furos, porque você tem mais passagem de oxigênio. Então você consegue controlar também essa situação. Dito isso, eu falo que não tem uma furação melhor para você, uma furação melhor ou pior. Existem furações, como eu mostrei, de acordo com cada roche, de acordo com o tipo que você vai fumar, de acordo com o tabaco, se ele é mais sensível ou menos sensível. O tabaco, quando ele é mais sensível, eu costumo fazer menos furos. Por quê? Quanto menos furos, menos calor. Certo? Já entenderam isso aí? Então, como o tabaco ele é mais sensível, ele não vai ter uma quantidade de calor excessiva nele e não vai queimar fácil. Então você vai conseguir controlar o seu calor com mais tranquilidade nesse tabaco. Agora, se é um tabaco mais sensível, menos sensível no caso, e aguenta uma quantidade maior de calor, não tem problema você fazer assim a furação, até porque você consegue resfriar mais rápido também caso você precise. E lembrando que a gente tem outros controladores de calor também, como o K-Load, como o abafador, e levando em consideração que você tem que pensar em toda essa situação de controle de calor. Se você ainda não viu o vídeo, eu tenho um vídeo explicando sobre controle de calor e vou deixar o card aqui para vocês. E se você não viu o vídeo de como preparar um bom roche, eu também tenho um vídeo para você preparado sobre isso, e você pode ir lá dar uma conferida, ver se o que você está fazendo está certinho, pá. Mas no geral, se você ainda não tem muita experiência nessa questão de furação e você está em dúvida, segue esses passos, são passos básicos.
3 anéis, 3 arcos de furação, com quantidades médias de furação. E aí com o tempo você vai acertando de acordo com o tabaco que você usa e o carvão que você usa, se você quer fazer menos ou mais furos. Então, no geral, eu creio que é isso. Espero poder ter explicado para você de uma forma um pouco simples, de uma forma um pouco sucinta, como fica, né, cada furação e como se utiliza, em qual situação. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixou o seu like e não compartilhou com seus amigos, cara, a hora é agora. Perfeito para você aprender e também compartilhar com outras pessoas que talvez queiram descobrir um pouco mais sobre a questão de furação. Então, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um grande abraço. Até mais. Um bônus para vocês que eu tava esquecendo de dizer. Eu já ouvi falar, já vi gente fazendo, já vi vídeo. Eu particularmente não faço, não recomendo, mas eu vou mostrar porque tem bastante gente que já falou pra mim, e aí vou matar a curiosidade de vocês e a minha também, e a de todo mundo. Tem gente que ao invés de fazer furos, faz rasgos no papel alumínio de uma forma que simule o fluxo dos furos. Então vamos só ver o que seria, em teoria, esses furos, para ver se realmente daria certo. Confesso que é meio ridículo fazer isso, eu não acho bacana, mas em teoria dá certo? Dá. A gente vai ter uma distribuição de calor entrando no nosso roche, a gente vai ter, né, uma quantidade aí intercalada entre os espaços dos rasgos. Mas, esteticamente falando, fica horrível. Eu acho que você não consegue controlar de uma forma específica, né, a quantidade de calor que está entrando, porque vai entrar muito calor nessa parte do rasgo que você fez, e aqui nos espaços sobrando não vai ter tanto calor, e não fica legal, né? Eu posso fazer um vídeo para vocês fumando dessa forma, né, com esse tipo de furação para passar um feedback, mas eu particularmente não recomendo, então é só uma coisa que eu vi por aí. Mas é isso. Quanto menos furo, menos calor vai passar para sua cor.